os recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Solicito ao vereador Felipe Francismar que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 36ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 11 de novembro de 2014. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Jadevaldo Lima e Almir Fernando. Contando com a presença dos demais vereadores, membros deste poder, Aderaldo Pinto, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Amaro Cipriano, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jairo Brito, Josemi, Simões da Silva, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marco de Bria, Marília Reis, Michele Colles, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugman, Rogério de Luca, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação no plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, no qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei número 211/2014, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, requerimentos número 6052 e 6060/2014, de autoria do vereador Alfredo Santana, 6061/2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes, 6062 a 6066/2014, de autoria do vereador Alfredo Santana, 6067 a 6075/2014, de autoria do vereador Jadevaldo Lima, 6076/2014, de autoria do vereador Almir Fernando, 6077/2014, de autoria do vereador Jadevaldo Lima, 6078 a 6086/2014, de vereador Almir Fernando, 6087 e 6088/2014, de autoria do vereador Alfredo Santana, 6089 a 6092/2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar esta tribuna, o vereador Osmar Ricardo, fez críticas à falta de médicos nos postos de saúde localizados em bairros mais pobres do Recife. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Amaro Cipriano Maguari, fez 2 registros. O primeiro parabenizou o radialista pela passagem do seu dia, no último dia 7 de novembro, e parabenizou também os diretores de escola pelo seu dia comemorado hoje. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, destacou o dia 3 de novembro, que institui o direito do voto feminino. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jadevaldo Lima, repercutiu matéria publicada em jornais da cidade e mencionou a da Folha de Pernambuco sobre a questão da validade de 120 dias para os créditos do bem trabalhador e estudantil. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlos Alberto Gueiros, voltou a comentar a tribuna o projeto de lei de sua autoria, que visa propor a mudança de redação do artigo 55 da Lei de 15.563, que institui o Código Tributário Municipal. Fez uso da palavra pela ordem a vereadora Priscila Krause. No
horário destinado ao grande expediente. A primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, falou sobre as comissões da comunidade terapêutica que tratam os dependentes químicos. Foi aparteada pelos vereadores Eurico Freire, José M. Simões, Aline Mariana, Eustáquio, Priscila Krause. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 12 de novembro de 2014, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do expediente do dia. Expediente ofício 019 do gabinete do prefeito, o 050, 052, 058, o 059, o 060, o 062, o 063, 064, 065, 066, todos do gabinete do prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio. Projeto de lei 212 de 2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Projeto de lei 213 de 2014, de autoria do vereador Marco Antônio Marcos de Bria. Projeto de decreto legislativo 33 de 2014, de autoria do vereador Marco Aurélio Medeiros. Eu queria pedir dispensa de prazo, presidente, nesse projeto. Pois não, excelência, no momento devido eu faria consulta aos líderes das bancadas. É feita a leitura do expediente do dia, passo a chamada dos senhores vereadores e vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido a vereadora Aline Mariano. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, o que me traz à tribuna no dia de hoje, senhores vereadores, é algo bastante preocupante. Eu acabei de dar entrada no Ministério Público, inclusive vou ter que me retirar da sessão, porque tenho outros encaminhamentos que estou com a audiência marcada no Ministério Público, de interesse da cidade do Recife, mas é algo muito sério. De acordo com várias matérias veiculadas nos principais meios de comunicação da cidade do Recife, a água dos chuveirões mantida pelos barraqueiros de Boa Viagem, que para grande parte da população são consideradas uma opção segura de banho, por temerem ataques de tubarões, está contaminada. Esse foi o laudo de uma pesquisa do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, que apontou a presença de coliformes fecais. Vejam a seriedade do que está acontecendo na nossa cidade. Milhares de pessoas podem estar sendo infectadas, meus senhores. E o mais lamentável é que a Prefeitura da cidade do Recife diz que não é de responsabilidade do município, da Prefeitura da cidade do Recife, diz que a responsabilidade é da Compesa, e a Compesa dá informação, vereadores, que também não é de sua responsabilidade. E eu pergunto a esta casa, de quem é essa responsabilidade? Não me conformei com as respostas, tanto por parte da Prefeitura da cidade do Recife, como do Governo do Estado, e resolvi recorrer ao Ministério Público, para que o Ministério Público, sendo provocado, possa tomar as devidas providências. É inadmissível os banhistas acharem que estão seguros tomando banho nesses chuveirões e simplesmente estarem sendo infectados, como foi comprovado, vereadores, por coliformes fecais. Inclusive, essas substâncias
que foram encontradas foram associadas à urina em manguezais e também nas amostras analisadas chegou a ultrapassar 2.000 vezes o que é permitido por lei. A água proveniente dos chuveiros, que puxadas pela água do lençol freático acumulada em poços, também foram analisadas e foi observado que a contaminação pode se dar através de várias doenças, inclusive essa água, ela pode estar sendo retirada, que é o mais provável, dos próprios banheiros da orla. Então é algo que nós temos aqui, o nosso papel de fiscalizar, de cobrar das autoridades, para que, de fato, seja solucionado esse problema. Ora, como é que as pessoas podem achar que estão protegidas dos tubarões e se depararem adoecendo porque estão tomando banho nesses chuveiros que não é de responsabilidade de ninguém? Todos nós temos a responsabilidade. E a resposta tem que ser dada. Por isso que nós demos entrada a um pedido de informação oficial para a Prefeitura da cidade do Recife. Também demos entrada num ofício que pede que a Compesa também possa se manifestar. E eu trago para Vossas Excelências a cópia da entrada que dei no Ministério Público para que também possa tomar as devidas providências. Nesse sentido, eu tenho certeza que conto com essa casa, porque nós não podemos ficar sem darmos uma resposta eficiente aos munícipes. Esse assunto é um assunto que não pode ser encerrado sem que as autoridades tomem as providências necessárias. Quero agradecer a esta casa, porque fico na certeza que esse é um assunto de todos. Esse não é um assunto de oposição ou de governo. Esse é um assunto de todos. Cabe a este poder fiscalizar, denunciar, cobrar das autoridades e essas autoridades poderem definitivamente dar os devidos encaminhamentos. Muito obrigada. Convido a vereadora Isabela de Roldão. Vereadora Isabela de Roldão. Vereador Almir Fernando. E convido o vereador Vicente André Gomes para assumir a presidência dos trabalhos. Pela ordem, presidente, Pois eu não, peço para me retirar da sessão, no sentido de dar encaminhamento não só a essa ação, como uma outra ação que nós vamos estar trazendo para o debate nesta casa. Pois não, excelência. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos presentes aqui, boa tarde. Senhor presidente, vereador Marco Aurélio, o que me traz hoje aqui a essa tribuna é para falar sobre a questão do lixo, que não é uma questão de agora, nem dessa gestão, é de gestões que já vem aí na nossa cidade. Tanto é que o prefeito, quando assumiu a gestão, fez um mutirão na cidade do Recife, por conta disso aí mesmo, né? Por conta do quanto de que a cidade estava muito suja. E ele, até certo ponto, conseguiu fazer com que isso acontecesse nas principais vias, no centro da cidade, nos principais bairros, no bairro Novo, mas infelizmente, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, isso não conseguiu chegar nas periferias. E a própria vereadora Michele Costa me encontrou aqui um dia e disse: subi lá no alto que o senhor mora, e quando me deparei foi logo com um monte de lixo na entrada da comunidade. E a gente tem trabalhado em cima disso aí, tem trabalhado com a prefeitura, tem tentado resolver essa questão com a Enlurb. Fizemos reunião na própria comunidade, mas precisamos fazer muito mais.
Da última vez que eu participei da campanha do então candidato Eduardo Campos a presidente, eu participei de alguns comícios que ele fez, alguns encontros, e o próprio governador disse que quando chegou em Brasília, o vereador Gilberto Alves, visitando lá a cidade de Brasília, encontrou vários locais de ponto de lixo na cidade. Então, e não é uma questão só do Recife, não é uma questão só de Pernambuco, dos municípios, mas eu acredito, não conheço o Brasil, mas pelo que o governador falou, até em Brasília a gente tem essa questão, esse problema de pontos de lixo, de pontos de confinamento de lixo nas cidades. E a gente tem que trabalhar em cima dessa questão. O lixo, ele causa várias doenças, como a dengue, é causada pelo próprio lixo, o tétano, a leptospirose, que é a urina do rato, a febre tifoide, entre outras, através dos vermes. Então, são várias doenças que são transmitidas através desse lixo. E a prefeitura, eu reconheço, tem tentado resolver com vários programas que a gente vê. O Ecoponto, que foi instalado, um lá no Ibura de Baixo, na Avenida Recife, outro na Avenida Gaminão Magalhães, o próprio Catatralhas, que já circula na cidade, na minha própria comunidade, já foi feito lá algumas vezes. Tivemos até sábado na quadra de esporte, essas tralhas que foram recolhidas pela prefeitura, que foi colocada lá para que as pessoas pudessem escolher alguns, mas infelizmente não dava nem para escolher o que tinha lá, não deu certo essa questão, mas a prefeitura tem tentado dar um jeito e resolver. Prefeitura do Rio de Janeiro, agora ultimamente, a gente viu aí que está dando tolerância zero à questão do lixo, multando as pessoas, né, que colocam lixo na rua. O próprio vereador Raul Jugman, se eu não estiver enganado, colocou aqui um projeto de lei também com esse objetivo de multar as pessoas que coloquem lixo na rua. Eu concordo, sou a favor, a gente tem que dar um baixa nisso aí. Como tem que dar um baixa na questão da mobilidade, melhorar a questão da mobilidade, temos que melhorar a questão do lixo aqui na nossa cidade. Eu proponho que a gente possa continuar com esse entendimento, com esse encaminhamento, de tentar resolver essa questão, que não é uma questão só da prefeitura, é uma questão também de conscientização da população. Aqui eu fiz vários requerimentos, vários pedidos que se fizesse a limpeza do canal do Rio Morno, e foi reconhecido pela população que eles que colocam o lixo dentro do rio. Hoje mesmo estive lá no canal do Rio Morno, lá na linha do Tiro, para ver a questão de uma ponte que liga a rua Rio Tinto para a rua Rio Morno, que está danificada, e vi lá, poucos dias que foram limpo o canal do Rio Morno, já se vê lá sofá, cadeiras e outros utensílios e outros equipamentos lá que sujam esse canal. Então a gente quer continuar fazendo esse trabalho junto com a prefeitura de conscientização, junto com a comunidade, reuniões para que a gente possa, a prefeitura, junto com a prefeitura, a comunidade, a gente que somos vereadores, representantes da população, associação de moradores, para que a gente possa resolver definitivamente essa questão do lixo em nossa cidade. Eu proponho que a gente possa continuar e fazer isso como modelo, como um ponto inicial na minha própria comunidade, já que eu estou me colocando à disposição para fazer isso, e coloquei aqui, vereador Carlos Guerreiro, 4 requerimentos nos principais pontos de lixo da comunidade, na praça da Rua Ambar, lá na frente da creche Criança Feliz, em frente à unidade de saúde, ao Sítio Godeceira, e lá no terminal do ônibus, José Bonifácio, onde a gente possa exterminar esses pontos de lixo e transformar esses pontos em pracinha para a comunidade, onde as pessoas poderão utilizar melhor. Muito obrigado. Vereador Maguari. Vereadora Michele Collor. Eu estou sem óculos. Você. Não estou entendendo o que ele está dizendo. Eu estou sem óculos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu uso a tribuna dessa casa na tarde de hoje para falar sobre um tema polêmico que vem dividindo opiniões em todo o país, que é o uso do canabidiol, ao qual essa manhã o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas esteve em audiência discutindo essa questão, né, o enquadramento do uso dessa substância na legislação brasileira.
o debate tem tomado uma dimensão nacional pelo fato de ter a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizado a AMES de 100 pedidos de importação desse medicamento para o Brasil, atendendo a solicitação de familiares de crianças com doenças raras. A reunião de hoje contou com a presença dos especialistas Jaime César de Moura, diretor da Anvisa, o professor José Alexandre, com o senhor Norberto Fischer, e além de familiares e pacientes que usam substâncias à base do canabidiol. Também contou com a presença dos representantes da CONFENACT, que é as Comunidades Terapêuticas do Brasil. O encontro teve o objetivo de uma melhor compreensão sobre este importante tema polêmico. Ou seja, o canabidiol é uma substância encontrada na planta, cannabis, a maconha, e que terapeuticamente sendo utilizado tem causado avanços na saúde de muitas crianças, principalmente aquelas que têm problemas com convulsão. Existem depoimentos de familiares que comprovam a evolução, o progresso na saúde das crianças após o uso desse medicamento, que é derivado da maconha. Estudos científicos também mostram que o uso da substância diminui o sofrimento das pessoas em virtude dos efeitos medicinais de elementos presentes na planta. Então, nós precisamos separar, deixar bem claro, eu creio que esses debates que estão se iniciando é importante nesse ponto de vista para que se haja uma total fiscalização para que esse produto, para que esse medicamento seja usado especificamente de forma medicinal. Então, eu gostaria de declarar também aqui o meu posicionamento. Eu sou a favor da vida em todas as suas formas e eu sou também a favor do uso do canabidiol para fim exclusivamente terapêutico. Se isso for bem feito, bem legalizado, bem estruturado, nós teremos no nosso país um grande avanço na questão do tratamento das doenças. Só não podemos deixar que ativistas que militam a favor da liberação da maconha, que estão muitos deles infiltrados nesse meio para poder utilizar, porque eles gostam realmente de utilizar a maconha e querem liberar assim como recreativo, como que eles gostam, para poder se sentir melhores, que peguem carona nisso aí e faça como foi feito em alguns países que hoje estão sofrendo porque se tornaram rota de turismo por causa das drogas. Então, eu sou terminantemente contra a legalização da maconha para uso recreativo, mas a favor do uso do canabidiol para tratamento e recuperação de vidas. Muito obrigada. Boa tarde. Encerramos o pequeno expediente. Passaremos para o prolongamento do expediente. Há uma solicitação do vereador Marco Aurélio na solicitação de dispensa de prazo. Gostaria de saber das lideranças, como manda o regimento, se concordam com essa dispensa de prazo. Vereadora, quem está respondendo pela liderança da oposição? Vereador Raul Jugman. É por partido? Sim, ou pelas lideranças. É partido? Perdão. É porque o líder do governo e o líder da oposição seria mais simples. Felipe Pratimar, concorda? Osmar Ricardo. Osmar Ricardo. Gilberto Alves. Antônio Luiz Neto. Vereador Carlos Queiro. Concorda com a dispensa de prazo? Muito bem. André Ferreira. Aline Mariano. Priscila Krause. Almir Fernando. Raul Jugman.
Isabela. Alfredo Santana. Michele Collins. Sim, senhor presidente. Josemir Simões. Aerto Luna. Rogério de Lucas. Aderaldo Pinto. Sim, senhor, excelência. Marco de Bria. Wilton Brito. Bom, havendo maioria favorável, a dispensa de prazo, 14 votos, nós aceitamos a dispensa de prazo. Prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 5998, 5999 de 2014, os dois de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, nosso painel registra aqui 29 vereadoras e vereadores, número suficiente para deliberar do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos números 5975, 5976, 5977, 5978/2014, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 5981, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, ou melhor, 6035, 6036, 6037/2014, todos de autoria da vereadora missionária Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 5982 e 6048/2014, de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994/2014, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 5995, 5996 e 5997/2014, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043/2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6039/2014, todos de autoria da vereadora Aimé Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6044/2014,
de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 6045, 6046 e 6047/2014, de autoria do vereador Eduardo Xera. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6061/2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 6093/2014, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos pareceres números 623/2014, 624/2014 e 625/2014, todos da Comissão de Redação, opinando pela aprovação dos projetos de lei número 204/2013, de autoria do vereador André Regis, do projeto de lei número 228/2013, também de autoria do vereador André Regis, e do projeto de lei número 365/2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Tem uma extra pauta meu. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Existe matéria extra pauta. Matéria extra pauta. Requerimento número 6105/2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Requeiro à mesa, ouvido em plenário, na forma regimental, que seja consignado em ata um voto de aplausos e congratulações à doutora Adriana Maciel, diretora da Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima, e demais servidores, pelo atendimento de urgência prestado ao senhor José Francisco Leite, ocorrido no dia 23 de outubro, próximo passado. Em discussão, passo para o presidente para fazer as explicações. Senhores vereadores, esse requerimento, esta pauta, se dá pelo fato, na quinta-feira, que hoje fazem 15 dias, o senhor José Francisco Leite André Gomes, que morava e reside ainda defronte à maternidade Barro Lima, se sentiu mal e foi levado pelo seu filho para a maternidade Barro Lima. E lá chegando, foi atendido por obstetras sem identificação nominal. O paciente chegou passando mal, fez uma parada cardíaca, foi um infarto fulminante, passou 50 minutos em parada cardíaca. Eu fui convocado. Ao chegar lá, estava um punhado de colegas em torno, na tentativa de salvar o paciente, quando eu assumi o caso, dizendo que tratava-se de meu irmão, e o fato de ser cardiologista e lá não se encontrar nenhum cardiologista. Mas o voto de congratulação são dois fatos. Primeiro, a dedicação de todos os funcionários pela vida. Segundo, pelos colegas que, embora não era a especialidade, eram obstetra, fizeram tudo o que foi possível com adrenalina intracardíaca. Isso, quando identifiquei, fiquei mais feliz, porque não sabiam que se tratava de meu irmão, era qualquer do povo que tinha chegado naquela maternidade. Isso mostra a dedicação dos nossos colegas, a luta pela vida. E meu irmão recebeu alta ontem, com grata satisfação de vida. Fato que nós fizemos esse voto de congratulação para que, quando ocorre, evidentemente, o sucesso médico, é preciso ser registrado, porque o fracasso geralmente também é dito, mas o sucesso é bom que seja
uma referência pela vida, pelo fato de terem dedicado sem saber quem se tratava, qualquer do povo. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Vicente André Gomes. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Aproveitando o vosso pronunciamento, eu gostaria de fazer uma sugestão à mesa de identificar esses profissionais e como anualmente nós conferimos aqui exatamente um prêmio, a medalha, não é? Voltado ao mérito médico. Antônio Figueira. Então, eu acho que caberia, e faço a sugestão à mesa, que se otorgasse uma medalha coletiva a esses profissionais, porque, como disse bem Vossa Excelência, a crítica é pertinente, mas o reconhecimento também o é. E eu acho que seria de todo justificado que, inclusive, Vossa Excelência tomasse essa iniciativa com apoio do plenário desta Casa. O requerimento de Vossa Excelência será analisado, porque é um fato diferente. O projeto de lei da medalha Antônio Figueira, que é uma grande referência à classe médica, sem dúvida deve ser analisado, porque são vários colegas e funcionários, porque massagem cardíaca com 50 minutos de parada envolve até o próprio vigilante, que estava numa luta na tentativa de salvar o Francisco. Então, a minha sugestão é essa, que se conceda coletivamente, presidente. Coletivamente. Claro. Parabéns, vereador. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Não há mais matéria extra pauta, senhor presidente. Passaremos para o grande expediente, por não existir mais matéria extra pauta. Vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, público presente, o motivo que me traz a essa tribuna, mais uma vez, é referente à nossa rede municipal de ensino. Em primeiro lugar, a comunicação a esta casa, de que ontem eu estive inclusive presente na reunião do Conselho Municipal de Educação, onde estava sendo discutida a ampliação do número de crianças, da oferta de crianças nas creches e também nas escolas, na pré-escola do município da cidade de Recife. O que é algo preocupante, porque é o aumento de crianças na proporcionalidade do número de cuidadores, ou seja, para cada cuidador haverá uma ampliação do número de crianças, o que, ante a atual rede, pode constituir, inclusive, um sério risco para a integridade das nossas crianças. O ideal seria uma nova rede, uma rede que ofertasse melhores condições, mais cuidadores, porque, inclusive, o que nós estamos observando é que há a prática generalizada de muitos estagiários. Em muitas creches nós temos mais estagiários do que os ADIs. Então, precisamos superar urgentemente essa realidade. Ontem, inclusive, eu tive nessa reunião do Conselho Municipal de Educação, eu tive, senhor presidente, a oportunidade de voltar ao prédio onde funciona a secretaria, parte da Secretaria da Educação, onde é o prédio onde eu estudei quando eu fui aluno no Colégio Nóbrega. Inclusive, aqui eu faço uma sugestão ao secretário de Educação, ao prefeito Geraldo Júlio, para que não use o prédio do Colégio Nóbrega como um prédio da secretaria, porque ele está subutilizado. Você chega lá na escola no prédio onde eu estudei, você vê a quadra desativada, você vê o parque aquático desativado, você vê uma área enorme, espaço, um prédio que foi feito para ser uma escola de boa qualidade.
prédio continua lá, extremamente funcional, que daria para abrigar uma escola de referência, uma escola em tempo integral, e é ocupado por uma secretaria em termos de ocupação administrativa. Seria melhor que a secretaria ela se deslocasse para outro lugar, vereador Marco Aurélio, para que aquele prédio que foi feito, aquela área que tem área de circulação, tem área de lazer, é um local onde abrigou um dos colégios mais tradicionais da nossa cidade, volte a ser uma escola. Inclusive porque parte do Colégio Nóbrega é o Liceu Nóbrega, que é da Universidade Católica de Pernambuco, que tem uma parceria com o governo do estado. Inclusive, não apenas tem a quadra descoberta, que está desocupada, mas também tem um ginásio de esportes, que poderia ser utilizado também pelas crianças que, porventura, fossem colocadas nessa escola que poderia funcionar e deveria funcionar, e não um prédio administrativo da Secretaria de Educação do nosso município. Mas o motivo que me traz a essa tribuna, vereador Marco Aurélio, é demonstrar a minha preocupação com o comportamento da Secretaria de Educação, quando há poucos minutos, ofereceu resistência para mais uma fiscalização de nossa equipe. Nós já fiscalizamos toda a rede municipal de ensino do Recife mais de uma vez. Cada escola já foi fiscalizada mais de 2 vezes. Esta, por exemplo, dessa manhã, dessa tarde, a Escola Municipal Paulo VI, na linha do Tiro, cujo IDEB, lamentavelmente, é abaixo do IDEB do Recife, é 3,5, já foi fiscalizada 3 vezes, vereador Heriberto Rafael. E, ao chegar no local, a minha equipe enfrentou dificuldade para ingresso no local. Mais de 1h30, os meus assessores ficaram aguardando para poder entrar. Depois que entraram, foram impedidos de fotografar. Depois dessa resistência ter sido superada, havendo a permissão para que eles fotografassem a escola, há resistência para que sejam aplicados os questionários que, diga-se de passagem, nós já aplicamos em 2 ocasiões anteriores. É algo que me chama a atenção pela absoluta falta de bom senso. O trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa casa, inclusive reconhecido por todos, porque se não fosse reconhecido por todos, nós não teríamos aprovados mais de 1000 requerimentos pedindo providências à Prefeitura. Ou seja, é um trabalho suprapartidário que busca melhorar a qualidade de ensino na nossa cidade. Nós temos um sistema que é um sistema que depende de atualização constante, que é um produto oferecido à sociedade, que é o raio-x das escolas. Esse produto, inclusive, que está disponível online, acessível a todos, com relatório fotográfico, com os questionários, com os filmes que nós fazemos, com a nota do IDEB, com a nota da Prova Brasil de cada uma das escolas. Esse trabalho precisa ser atualizado, ele não pode ser estático. Ele mostra a realidade e mostra como a situação tem sido enfrentada, como a dificuldade tem sido enfrentada. Então precisamos da colaboração da Secretaria de Educação e não da sua resistência. Não faz sentido a Secretaria de Educação, através do seu secretário Jorge Vieira, colocar qualquer tipo de obstáculo ao nosso trabalho. Esse trabalho deveria ser abraçado, inclusive porque é uma importante ferramenta de tomada de decisões para o gestor. O que nós fazemos, a Secretaria não faz. O nosso trabalho é um trabalho inédito, é um trabalho que é reconhecido nacionalmente pela sua seriedade. É inconcebível e é triste chegarmos aqui para subir essa tribuna para pressionar o secretário a facilitar e não criar obstáculos à nossa ação. Se nós não aplicarmos os questionários, nós não saberemos a qualidade da merenda, nós não saberemos se o fardamento está chegando ou não, se há a devida educação, o devido cuidado com a educação especial, se a água é de qualidade, se há o saneamento, se o material pedagógico foi entregue, se há segurança,
se as necessidades especiais estão sendo contempladas. Enfim, esse questionário, ele faz com que o trabalho passe a ser uma fiscalização que o próprio prefeito Geraldo Júlio pode utilizar no seu dia a dia. Se eu fosse o prefeito da cidade do Recife, eu gostaria de ter um vereador fazendo o trabalho que nós estamos fazendo. Porque quando chegasse para despachar com o secretário de Educação, eu chamaria o secretário e abriria o raio-x das escolas. E dizia: secretário, o que é que está acontecendo aqui? Por que essa escola não recebeu o fardamento? Por que essa escola recebeu o fardamento que os sapatos não são compatíveis com o tamanho das crianças? Esse trabalho nós fazemos. Esse trabalho é um trabalho importante para a ferramenta de gestão. Então, é inadmissível que a secretaria coloque qualquer tipo de obstáculo. O que deveria haver era o secretário oferecer cooperação. O que deveria era o secretário chegar: vereador, está precisando de mais alguma coisa para que esse trabalho ele siga adiante e a gente possa, inclusive, dar a contribuição? Porque o que nós estamos tratando aqui é do futuro de 94 mil crianças que estão matriculadas nessa rede que continua uma rede opressora, que precisa ser superada. Por isso que nós estamos agora nessa nova fase do raio-x das escolas, vereador Marco Aurélio, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, construirmos as alternativas para que o prefeito da cidade do Recife possa enfrentar os problemas, e nós acreditamos necessariamente que passa pela substituição da atual rede por uma rede que seja moderna a partir de parcerias público-privadas. Eu escuto com atenção o nobre vereador Marco Aurélio, que eu faço aqui o registro que todas as vezes que é questionado tem tido um comportamento exemplar, inclusive também de fiscalizando para que o secretário, a secretaria, tome as devidas medidas. Fico até sem palavras agora, fiquei diante de tanto elogio, agradeço a Vossa Excelência e dizer, vereador André, que eu sou testemunha que o trabalho que Vossa Excelência tem feito desde o início dessa gestão é um trabalho verdadeiramente suprapartidário. Eu não conheço até hoje nenhuma fiscalização feita por Vossa Excelência ou por a equipe de Vossa Excelência que tenha extrapolado os limites. Então, como Vossa Excelência acabou de dizer, é a terceira vez que a sua equipe vai neste colégio. Das 2 vezes que foi, não houve nenhum problema. Então, o que deve ter acontecido é alguma coisa pontual. Eu conheço de perto o secretário Jorge Vieira, um homem aberto ao diálogo, né? Tem encarado as sugestões que Vossa Excelência tem feito diante dessas radiografias com o maior espírito democrático, inclusive sempre procurando adequar as sugestões que dá para ser adequada naquele momento. Então, eu me comprometo de ligar para o secretário assim que terminar a sessão, mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu me antecipo aqui até o resultado, em dizer que deve ter sido alguma coisa pontual. O trabalho de Vossa Excelência é importante. Vossa Excelência diz que no dia que fosse prefeito, gostaria de ter um vereador da qualidade de Vossa Excelência, trazendo tantas sugestões. Eu até sonho um pouco mais baixo. Eu gostaria que ainda nessa gestão de vê-lo secretário de Educação, com todo o respeito que eu tenho a Jorge, para que a gente possa ver todas essas práticas colocadas, que com certeza Vossa Excelência daria um show na Secretaria de Educação. Então eu sonho menorzinho e mais rápido. Vamos ver o que acontece. Obrigado pela parte. Vereador Marco Aurélio, muito obrigado pela gentileza da atenção, de inclusive se colocar à disposição para questionar o secretário o que é que está acontecendo. De fato, nós fizemos inspeções anteriores e não houve esta resistência. Mas não é um fato apenas isolado nessa escola, porque quando nós fomos fazer há poucos meses atrás as fiscalizações, nós sentimos que havia uma mudança. Essa mudança burocratizando nosso trabalho, exigindo um cronograma para que a gente fizesse e apresentasse, para que para cada inspeção nossa tivesse a presença de alguém da secretaria. O que pode ser bom, mas o que pode também revelar algo que é para inibir a liberdade da circulação de informações a partir do momento que os gestores
vão ter o acompanhamento de alguém diretamente da secretaria. Eu acredito que a melhor política deveria ser confiar no nosso trabalho e não colocar um censor para saber se os gestores estão respondendo politicamente da melhor maneira possível para a gestão. Mas eu acredito que com o seu empenho, o secretário vai entender que a melhor política é a de colaboração. Afinal de contas, não é meu interesse que está em jogo, não é o seu interesse, não é o interesse do secretário, é o interesse do município, do nosso futuro, das nossas crianças. E eu agradeço também os elogios, mas eu me sinto muito bem onde estou fazendo esse trabalho, porque esse trabalho é fundamental. Nós precisamos romper com essa realidade, que é uma realidade que inibe o nosso futuro, que causa um obstáculo ao nosso futuro, porque a cada dia, quem não é educado tem dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. Quando uma criança ela está na sua primeira infância, ela tem uma janela de oportunidade, senhor presidente. É uma janela de oportunidade. Uma criança até 6, 7, 8 anos, ela aprende o que foi ensinado. Ela é capaz de aprender múltiplos idiomas. Ela é capaz de aprender inglês, francês, russo, italiano, português, simultaneamente e não misturar um idioma com o outro. Porque é nesse momento onde as conexões estão sendo preparadas, onde a criança está sendo preparada para o futuro. Lamentavelmente, quando a gente mantém a ordem atual, que é de não investir na primeira infância, esperando consertar os erros quando o adulto já está perto de ingressar na universidade, nós não temos não apenas o mesmo retorno, como é muito mais caro. É preciso, então, a gente inverter a lógica. E essa inversão, ela não é uma inversão no município do Recife. É uma lógica nacional. Mas o município do Recife poderia dar um exemplo. Nós poderíamos concentrar todos os esforços na primeira infância. Se eu vou repetir, já que o vereador ele levou em consideração a possibilidade de um dia eu figurar como prefeito da cidade do Recife. Mas se eu fosse prefeito da cidade do Recife, neste Natal eu não gastaria R$1 com a iluminação natalina. Pediria um esforço para que a sociedade fizesse. E todo o dinheiro destinado à iluminação natalina eu colocaria nas nossas creches. Todos os recursos eu iria concentrar nessa primeira infância. Porque é inadmissível, enquanto a gente falta cuidadores para as nossas creches, nós gastarmos com o supérfluo. Quem não tem o básico não deve ir para o supérfluo. Então, e a educação não é apenas básico. Educação é futuro, é o que é fundamental. Senhor presidente, se eu puder, eu gostaria de ouvir com atenção o professor, vereador Jairo Brito. Antes de parabenizá-lo pelo discurso, vou começar por uma frase que o senhor disse aí. Trabalho fundamental. Um adjetivo fundamental que Vossa Excelência colocou. E colocou muito bem. Esse trabalho que Vossa Excelência faz é um trabalho de diagnóstico, que seria, como Vossa Excelência colocou, deveria ser para orientar a Secretaria de Educação, com seus gestores, na realização das metas, das ações que Vossa Excelência viu lá que precisam ser feitas. Isso não só na área de educação. A gente poderia aqui, enquanto comissões na casa, o presidente estava aqui, até eu pedi para ele ficar, mas ele teve que se retirar, para colocar isso como uma função mesmo das comissões. Saúde, aqui a gente tem médicos, tem Vicente, tem o vereador Rogério de Lucas, fazer esse diagnóstico nos postos de saúde, nas UPinhas. Claro que tem que ser feito. O pessoal da engenharia fazer na questão das habitações, para ver como está a manutenção, porque esses contratos, quando as construtoras fazem as habitacionais, elas têm um contrato de manter a manutenção do prédio, se vier a ocorrer algum problema na edificação do prédio. Portanto,
vereador André Regis, Excelência está de parabéns pelo seu discurso que só tem trazer pontos positivos para a educação, que é um trabalho que tem que ser feito realmente pelo vereador para poder não causar, aí onde é que está a questão hoje de a gente mudar a forma de pensar da política. Não pensar que um trabalho desse seja para diminuir a aceitação de prefeitura A ou de governo B. Não. Esse trabalho, como Vossa Excelência colocou muito bem aí, é um trabalho que vai trazer soluções, que é um trabalho difícil de fazer, você fazer censo mesmo de escola por escola, como Vossa Excelência fez, ou uma amostra muito boa de ser feita, como Vossa Excelência colheu, e trazer o diagnóstico do que se precisa ser realizado. E muita coisa são verbas de custeio, verba de material de consumo, que no próprio almoxarifado, na própria estrutura da gestão, tem como resolver isso. Então, mais uma vez, Vossa Excelência está de parabéns. Vereador Jairo Brito, muito obrigado pela parte, incorporo integralmente, obrigado pelos elogios. E nós, de fato, nós trabalhamos com a fiscalização de todas elas. E nós já fiscalizamos todas elas mais de uma vez. Porque o nosso trabalho é dinâmico. O que a gente quer é um retrato do momento e o que a prefeitura foi capaz de fazer, para que a gente possa propor soluções, a viabilidade da transformação dessa rede numa nova rede. Nós já percorremos mais de 20 mil quilômetros dentro da cidade do Recife. Nós já fiscalizamos as 320 unidades, conforme eu já disse, mais de 2 vezes. Então, basta a gente verificar o mapa do Recife. Todo dia nós estamos nas escolas, todo dia nós cumprimos rigorosamente o nosso calendário proposto por nós mesmos. A nossa equipe, ela é uma equipe extremamente qualificada, que já motivou, inclusive, parceria com o Departamento de Ciências Administrativas da própria Universidade Federal de Pernambuco, porque o trabalho que nós estamos fazendo está servindo de subsídio para o departamento, também as pesquisas do Departamento de Administração da nossa Universidade Federal de Pernambuco, da qual tenho honra de ser professor. É um trabalho que, inclusive, recentemente tive o prazer, o privilégio de conversar sobre a metodologia que nós implementamos com o senador Cristóvão Buarque, por sua provocação no Senado Federal. Então, esse trabalho é um trabalho que nós acreditamos e ele não é apenas fundamental, mas ele é a prioridade do nosso mandato. Nós queremos oferecer à cidade do Recife um produto. Inclusive, daqui a pouco vai ter período de matrículas escolares. Qualquer pai pode entrar no nosso site e acompanhar a escola, saber quais são as suas condições, saber o que é que falta, saber qual é o seu IDEB, saber qual é a evolução, se a escola está progredindo ou não. Então, essa ferramenta, ela garante transparência e garante a reflexão para que a gente possa superar essa rede. Escute com atenção o líder da bancada de oposição, o vereador Raul Jungmann, com muita honra. Meu caro companheiro André Regis, presidente, acredito que a melhor maneira de homenagear o seu trabalho e reconhecer é dizer aqui de público que eu me inspirei nele, no seu trabalho, para fazer um trabalho similar na saúde. Então, eu enfatizo isso. Acho que a melhor maneira e uma forma concreta, para não ficar apenas nas palavras, é dizer de público que foi inspirado no seu trabalho que nós desenvolvemos um trabalho seguramente não tão completo como Vossa Excelência vem fazendo, mas nós vamos aprofundar. Sabe bem Vossa Excelência que nós fizemos também um levantamento em 122 dos postos de saúde da família, ou unidades de saúde da família, e aqui apresentamos um diagnóstico. Entregamos esse diagnóstico, que era exatamente o grau de satisfação do usuário, em todos os seus aspectos, ao secretário, nunca tivemos resposta, e também fizemos uma entrega ao prefeito Geraldo Júlio. Pois bem, eu entendo e dou razão a Vossa Excelência quando diz que este tipo de relatório, esse tipo de acompanhamento, ele, primeiro,
deveria ser algo a ser feito e desenvolvido e tornado público pela Secretaria de Educação. E, em segundo lugar, eu considero um ativo para a gestão. Eu considero, na verdade, uma oportunidade para a gestão o trabalho que Vossa Excelência desenvolve. Agora, o que não é aceitável é que esta sua preocupação, esse seu compromisso com a educação venha a ser obstaculizado, venha a ser objeto de censura, venha a ser objeto de restrições. Né? Porque acredito que Vossa Excelência o faz em nome da educação e do interesse público. Então, portanto, todos nós, como bem disse aqui, na sua intenção sempre elevada, sempre positivo, o vereador Marco Aurélio, que nos antecedeu, eu acho que isso é algo que todos nós deveríamos publicamente nos louvar e aproveitar. Gostaria, ao encerrar, de falar mais duas coisas. Primeiro, por que não, Vossa Excelência, com o nosso apoio de maneira suprapartidária, apresentar um requerimento, meu caro presidente, de uma sessão plenária para discutir educação. Aqui, como se tem audiência pública que é feita aqui em plenário, talvez fosse a oportunidade de termos uma discussão, inclusive com a participação da sociedade, dos professores, dos docentes. Tão grande e tão elevado que é o compromisso para o nosso desenvolvimento que a educação carrega. E, em segundo lugar, anunciar aqui nesse plenário que nós vamos agora fazer uma segunda rodada daquele mesmo levantamento que fizemos no início do ano. E esperar que o senhor secretário da Saúde, ele não falte, como faltou anteriormente, a audiência pública que nós promovemos, presidente, para avaliar o relatório de gestão que é feito pelo Conselho Municipal de Saúde e que nós gostaríamos de fazer aqui em conjunto com o senhor secretário, com seus assessores e também com os trabalhadores e demais colegas que participam dessa preocupação com o nosso sistema unificado de saúde. Parabéns a Vossa Excelência e conte com o nosso irrestrito apoio. Vereador Raul Jugman, muito obrigado pela parte, incorporo integralmente e acato a sugestão para uma sessão plenária, senhor presidente, para que a gente possa discutir exclusivamente esse tema que é caro para todos nós, que seria a educação. Então, muito obrigado pelas palavras, pelos elogios e pela sugestão já acatada, de acordo com, e encaminho a mesa já verbalmente para que haja o devido as devidas providências. Escuto com atenção o vereador Henrique Leite. Vereador André Regis, Vossa Excelência faz um trabalho bem intencionado e que eu acho que deveria a administração, a educação, informar a todos os diretores para que evite esse constrangimento de estar impedindo a entrada de qualquer equipe que seja para averiguar o andamento de qualquer escola. E Vossa Excelência está fazendo também esse levantamento, que eu acho que precisa de alguma coisa a mais lá na frente para chegar ao que Vossa Excelência quer. Cada escola que se vai encontra um problema. Cada escola que se vai encontra um defeito. E isso é natural de uma rede que tem uma estrutura tão grande. Mas eu acho que a gente podia fazer muito melhor, tentando viabilizar um projeto modelo e impedindo que se fizesse qualquer tipo de escola que não tivesse naqueles padrões. Eu acho que isso era uma discussão ampla, que a Câmara podia contribuir muito para que a gente pudesse discutir com o governo, não só para esse governo, mas eu acho que para qualquer governo, montar uma escola que a criança pudesse se sentir numa escola e não se sentir numa prisão, ou não se sentir num galpão, ou não se sentir em algum espaço que ela não se sinta confortável. Então, eu acho que é importante essa sua visita, porque além de observar a estrutura da escola, vai também fazendo um trabalho de levantamento do ensino, da educação municipal, mas a gente pode avançar, né, até mesmo nessas reuniões, para que a gente possa encontrar um caminho
de travar qualquer escola que vá se iniciar com um projeto já preparado, pronto, com requisitos prontos, para que o secretário de Educação, ou quem quer que seja o governo, não faça uma obra de respeitando aquela linha de raciocínio que nós discutimos aqui. Então, eu acho que é interessante. Eu não sei como a gente vai viabilizar na questão legal, mas eu acho que com vontade política a gente pode chegar a isso aí. Porque o que Vossa Excelência quer é o bem da educação. E eu acho que nenhuma direção de escola pode ficar contrário a quem quer o bem da educação, independente de ser governo, independente de ser oposição. Então essa é minha sugestão, me coloco à disposição para que a gente possa debater melhor e ampliar seu trabalho que Vossa Excelência vem fazendo também. Muito obrigado, vereador Henrique Leite. Eu incorporo integralmente seu à parte. Na primeira questão, em relação ao comportamento do secretário, eu peço a colaboração, sempre a constante intervenção em favor da educação no município do vereador Marco Aurélio, para que não haja uma decisão da secretaria de simplesmente dizer para não se colaborar. Porque basta que o secretário diga não é de interesse colaborar, que o nosso trabalho vai ser muito dificultado. A gente vai ficar somente na inspeção das condições físicas, quando na verdade a gente precisa entrevistar os gestores, os professores, os pais. Então a gente precisa dessa colaboração. Então já faço novamente reforço ao vereador Marco Aurélio nesse sentido. No que se refere ao futuro, eu aqui também tenho que ser correto. O atual prefeito, Geraldo Júlio, ele estancou um processo de abertura de escolas sem condições mínimas de funcionar enquanto escola. Então o processo foi estancado. Havia um processo de se abrir escolas em casas adaptadas que eu não encontrei nessa gestão. Então isso deve ser dito. Não encontrei mais nenhuma casa que não tinha condições de funcionar enquanto escola, sendo aberta enquanto escola. Então, esse processo, e eu tenho certeza que isso é muito em decorrência do trabalho que nós estamos fazendo aqui. Agora, no que se refere, vereador Henrique Leite, ao futuro também, precisamos do seu apoio. Porque nós temos aqui um projeto de lei de minha autoria, que é a Lei de Responsabilidade Escolar. Nós passamos 6 meses trabalhando em cima de normas técnicas da ABNT e dos padrões internacionais para atualizar o nosso Código de Obras de 1961, que trata de escolas e que estranhamente não é cumprido. Porque se o nosso Código de Obras fosse cumprido, essas escolas que estão aí e que não têm alvará para funcionamento, porque não precisa, é uma coisa estranha, você precisa de alvará para tudo. Mas não precisa para se colocar uma escola e para que ela funcione. O Corpo de Bombeiros não fazem a devida fiscalização nas nossas escolas, não tem extintor de incêndio nas nossas escolas. Então é preciso que a gente aprove, e aí eu venho pedir o apoio de Vossa Excelência a esse projeto de lei. Projeto de lei de responsabilidade escolar. Está protocolado, já cumpriu todos os prazos, seguiu e faltam alguns pareceres de comissões. Esse projeto de lei, vereador Jairo Brito, ele é um projeto que, inclusive, ele estabelece um prazo de 10 anos para que a rede esteja adaptada, para que nenhum prefeito se sinta atingido como se ele fosse o responsável por fazer a nova rede. Então a gente dá um vacácios legis relativamente grande de 1 década para que haja a preparação dessa rede. Então é razoável que a gente faça a construção da nova rede para o futuro. Mas a gente também não pode esperar, no ritmo atual, vereador Henrique Leite, dessa gestão, ou de qualquer gestão que assumisse com o nosso orçamento, de você construir 7 escolas novas, 8 escolas, 10 escolas, para um total de 320. Isso faz, inclusive, que a injustiça impere na cidade, até na colocação de uma criança.
Porque uma criança vai estudar no anexo da escola Casa Amarela, que é um espaço de confinamento, e outra vai estudar numa escola referência nova, onde vai ter tempo integral. Aí você tem uma situação, duas crianças no município, uma sendo bem tratada e uma sendo maltratada. É uma injustiça. É uma injustiça porque você vai selecionar uma e outra. Como é que você vai escolher qual é que vai para uma escola ou que vai para outra escola? Então, já que nós não temos recursos suficientes para que a prefeitura, com recursos próprios, transforme de forma rápida, vereador Marco Aurélio, essa rede, o que eu venho propondo aqui há um ano é a parceria público-privada. A gente pode buscar os recursos na iniciativa privada, para que a iniciativa privada construa os prédios, para que a gente alugue os prédios da iniciativa privada no devido padrão. E em 30 anos a gente fica com esse patrimônio para o município. Isso não é uma invenção. Existe um marco legal para isso e a Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive que é do mesmo partido do prefeito Geraldo Júlio, já está na frente, fazendo parceria público-privada para a educação. No ritmo atual, nós vamos levar várias décadas para a reforma da rede. E no ritmo atual de desenvolvimento a partir do IDEB, nós levaremos 20 anos para chegar no IDEB da cidade de Florianópolis. Então, alguma coisa precisa ser feita para acelerar. Nós temos pressa. As nossas crianças, elas crescem velozmente e nós temos que acompanhar o seu crescimento para que elas não sejam vítimas da omissão do poder público no descaso de uma rede opressora que não é capaz de educar, apesar dos esforços de professores, de gestores, de administradores. É preciso que haja um reconhecimento que essa rede faliu. Se não houver o reconhecimento generalizado e o apoio de todos, que essa causa é comum, nós não iremos superar essa tragédia que é a falta de educação no município da cidade do Recife. Senhor presidente, antes de deixar a tribuna, eu agradeço a enorme atenção que Vossa Excelência permitindo que eu passasse aqui muito mais tempo do que o tempo regimental. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum vereador inscrito, nem vereador inscrito no grande expediente, nem no tempo de liderança, nem em explicações pessoais, encerra a presente reunião convocando senhoras vereadoras e senhores vereadores para amanhã às 16 horas, sessão solene, para o título de cidadão, o senhor Magno Franco, autoria do presidente desta casa, vereador Vicente André Gomes.